falados na nossa introdução sobre no breaks, mas são pontos realmente muito importantes que devem sempre ser observados. Então, o primeiro deles é o seguinte: a maioria dos clientes fala para a gente, olha, não sei o que aconteceu com o meu equipamento, eu tenho um no break e mesmo assim ele parou de funcionar. A primeira coisa é assim: o no break utiliza uma bateria. Tá? Essa bateria, o tempo de vida médio dela é de apenas 2 anos. Então o cliente chega aqui e fala, mas eu tenho... Há quanto tempo você tem o no break? 5 anos. Você já trocou a bateria dele alguma vez? Não, nunca troquei. Então provavelmente você já não tem mais o no break, né? Então o que a gente recomenda? Que você se programe para adquirir o no break. Já preveja uma troca de bateria mais ou menos a cada 2 anos. Se você não puder fazer isso, pelo menos faça alguns testes periódicos. Em determinados momentos que você não está usando muito o equipamento, que você pode fazer um teste, você vai lá e tira o no break da tomada ou desliga o disjuntor ao qual ele está ligado e vê se ele consegue manter o seu equipamento funcionando, que é para você não ter nenhuma surpresa de que, puxa vida, acabou a luz e o equipamento desligou. Então, faça os testes periódicos para ter certeza que ele está funcionando, não vai esperar cair a energia para ver se ele realmente está funcionando ou não. E se programa para, eventualmente, trocar a bateria dele mais ou menos a cada 2 anos. Um outro fato muito importante é que o no break ele não apenas serve para manter o seu equipamento funcionando quando acaba a energia elétrica. Ele também pode proteger o seu equipamento contra surtos de energia elétrica. Por exemplo, quando cai um raio perto da sua instalação, o no break pode ajudar a proteger os equipamentos que estão ligados nele. Mas para isso é fundamental que você tenha uma boa instalação elétrica com um bom aterramento elétrico. E, obviamente, esse pino aqui, o terceiro pino da tomada, é muito importante, porque ele tem a função de aterrar o no break e isso vai fazer com que o no break possa prevenir que um surto de energia, por exemplo, um raio que caia perto da sua instalação elétrica, esse raio cause um dano no seu equipamento. Só que dependendo da intensidade o no break não vai segurar, mas de qualquer maneira o aterramento é muito importante para você estar mais protegido quando tiver alguma sobrecarga de energia na sua rede elétrica. Uma outra recomendação em relação ao no breaks, principalmente, por exemplo, em relação a esses pequenos, o que acontece aqui? A gente acabou de falar que o seu equipamento vai estar protegido contra descarga elétrica, sobrecarga, né? Então, por exemplo, esse no break aqui, essas tomadas aqui, elas protegem o seu equipamento contra sobrecarga, mas elas não estão conectadas à bateria. Então, quando cair energia elétrica, o que tiver ligado aqui vai ser desligado. Essas duas tomadas são as que estão ligadas na bateria, que quando cair energia elétrica, elas vão se manter funcionando. Então, geralmente aqui você liga, por exemplo, o computador, e nas outras você liga talvez uma impressora ou algum equipamento que não vai te fazer tanta falta quando tiver uma interrupção de energia elétrica. Então, aqui ele vai estar protegido contra descargas, mas quando acabar a energia elétrica, eles vão se desligar. Só essas duas tomadas aqui têm proteção para queda de energia, além da proteção contra uma eventual sobrecarga de energia. Esse outro modelo aqui, por exemplo, ele tem diferenciações nas suas tomadas. Então, por exemplo, se você for ligar uma carga maior, de um consumo de até 20 amperes, você deve usar essas tomadas aqui. Se a carga que você ligar nele tiver um consumo de até 10 amperes, você vai utilizar estas tomadas aqui. Lembrando que todas elas estão protegidas por disjuntores. Então, por exemplo, se você colocar alguma carga aqui e ela tiver algum problema, ou ela superar esse consumo de 10 amperes, esse disjuntor aqui vai desarmar. E aí você, para voltar a usar o no break, você tem que ver o que aconteceu, que ocorreu essa sobrecarga, se o equipamento deu problema, ou você colocou muitos equipamentos aqui, superou a capacidade que ele tem de fornecimento de energia,
e aí depois que você vê o que aconteceu, você pode rearmar o circuito. Então esse disjuntor aqui está ligado nessas duas tomadas, esse disjuntor está nessas daqui e esse disjuntor está nessas daqui. São circuitos separados, o que é muito bom, porque se a sobrecarga tiver em no equipamento está ligado em alguma dessas tomadas, ela vai desligar sem afetar o funcionamento dos outros equipamentos. Esse modelinho pequenininho aqui, ele também tem um disjuntorzinho, que eventualmente, em caso de sobrecarga, ele vai desarmar, você vê o que aconteceu para causar essa sobrecarga, e aí depois você rearma ele para voltar a funcionar. Os no-breaks um pouquinho mais sofisticados, eles têm também o que a gente chama de porta de gerenciamento. Então o que acontece? Quando você compra o equipamento, ele vem com um software de diagnósticos e vem também com um cabo para você conectar no no-break. Então o que esse software e esse cabo vão fazer? Eles vão, no caso desse no-break aqui, eles fazem uma análise da energia elétrica, ele vai te falar, está com 110, 111, 112, 113, e principalmente o que ele vai fazer? No caso de falta de energia, ele vai informar para você uma previsão de quanto tempo de energia você ainda tem. Então esse software vai te monitorar a carga da bateria. Então acabou a energia, esse software vai falar para você, olha, você ainda tem mais ou menos 10 minutos de energia, você ainda tem 8 minutos de energia, 5, 4, 3, até acabar para você não ser pego desprevenido, para você ter uma ideia de quanto tempo você ainda consegue trabalhar antes de esgotar a bateria. Eventualmente, esses softwares, alguns deles podem ser programados até para fechar os programas que você estiver usando e desligar o seu equipamento, para você não ter nenhuma perda de dados. Mas é sempre interessante você observar se o seu equipamento tem esse software, e é bom você utilizar ele, porque além de ele te dar essa previsão de quanto tempo de autonomia você tem depois que a bateria acaba, depois que a energia acaba, ele ainda te fala se a qualidade da energia elétrica, e eventualmente ele pode até monitorar para você quando houve uma queda de energia. Ele vai marcar os dias e horários em que a energia acabou. Depois você pode até fazer um relatório em função disso, talvez encaminhar para a companhia de energia elétrica para justificar que está tendo muita falta de energia na região que você está com o equipamento ligado, e por aí afora. Mas vale a pena você explorar esse software. E por último, uma dúvida também que foi levantada aqui, os no-breaks, geralmente, eles têm uma especificação de trabalho, por exemplo, esse aqui, é 3.000 VAs. O que é o VA? Como que eu faço para saber se esse no-break aguenta o meu equipamento, se o meu equipamento está lá discriminado em watts? Eu tenho um computador lá, a fonte dele eu olhei, é uma fonte de 500 watts. Se a fonte é de 500 watts, quantos VA tem que ter o no-break? Para isso, você teria que saber um item da sua fonte, que é o fator de potência. Tá? Ele varia entre 0,65 até 1. Em fontes assim não muito boas, ele está em torno de 0,7. Então, por exemplo, se for esse o seu caso, esse no-break de 3.000 VA, você poderia colocar equipamentos de até 2.100 watts, considerando talvez aí a pior situação, que é esse fator de potência com índice de apenas 0,7. Tá? Então, no break de 3.000 VA, você consegue colocar equipamentos de até 2.100 watts. Geralmente só computadores, tá? Você não vai colocar aqui, como a gente já falou da primeira vez, você não vai colocar nada que tenha um motor, uma furadeira, uma enceradeira, alguma coisa assim, porque isso pode danificar o seu equipamento.